Nesse período eleitoral é muito recorrente, ou seja, é muito frequente se ouvir a expressão políticas públicas. Todos os candidatos têm soluções para as nossas grandes mazelas, nossas grandes carências, acenando com políticas públicas que prometem implementar se eleitos forem. O que é política pública? O nome parece autoexplicativo, mas é melhor a gente confiar na descrição de um especialista. No caso, o nosso entrevistado de hoje, o professor e doutor em administração Duarte de Souza Rosa Filho, com quem nós passamos a conversar. Professor, passa a bola de primeira para o senhor. O que quer dizer política pública? Bom, política pública são formas de ação do Estado. É mais ou menos o que é uma estratégia para uma empresa privada, mas no caso da administração pública é como ela age. A ação do Estado é mais... né? É uma definição mais correta. Então ela é setorizada, né? Você tem a política pública para a saúde, tem a política pública para a educação, para a mobilidade urbana, para a segurança, blá, blá, blá. Uma política econômica, uma política educacional, uma política social, uma política de saúde, segurança, né? Que são mobilidade urbana, são diferentes formas de agir do Estado nessas áreas. Agora, a construção ou a formulação de uma política pública, ela tem alguma metodologia ou é critério do governante de plantão? Eu sou professor na UF, nós temos o nosso programa de mestrado profissional em gestão pública. Ontem eu estava dando uma aula justamente questionando essas questões, as diferentes maneiras de formação de uma política pública. E existe, inclusive, uma que é muito interessante, que é a lata de lixo, ou anarquia organizada, em que os atores, na hora de participar dessa formação dessa política, não mostram seus objetivos, ou esses objetivos são conflitantes, e o que resulta para a sociedade é uma aparência de uma anarquia organizada. E o processo é o da lata de lixo, vai botando lá. Vai jogando lá. Vai jogando lá. Mas é muito interessante que tem uma estratégia que a gente pode entender como deliberada, né? E surgem estratégias emergentes que vêm de baixo para cima. E vai resultar, então, naquela política pública, naquela ação do Estado que é possível. Não a idealizada, antes, previamente, nem aquela que surgiu de baixo para cima, da comunidade, da sociedade, mas aquilo que foi possível realizar. Pé no chão, o que de fato é concretizável? O que de fato é concretizável? Aquilo que é possível, em termos de custo, ser realizado. Só que nessa formulação, nessa construção da política pública, que pode ser uma coisa realmente, né, digamos assim, atender à subjetividade de cada governante, essa participação da sociedade, da comunidade que vai ser a beneficiada pelo serviço, ela é um pressuposto? Tem que ser ouvida? Ou às vezes as pessoas absolutistamente não a ouvem? Na realidade, nós temos processos de elaboração de políticas públicas, né? Eu leciono no nosso mestrado em gestão pública 2 processos que são processos participativos. É o método PES, Planejamento Estratégico Situacional, e o método ZOP, que é adotado pela Agência Alemã de Cooperação Técnica, GTZ, que é Planejamento por Objetivos. E que o primeiro passo nisso que nós fazemos é analisar o problema. Nós partimos do problema. Qual é o problema que a comunidade está verificando? Nós não temos uma solução pronta. Nós vamos conversar com a comunidade para desenvolver o seu problema. Esses métodos são participativos, vêm de baixo para cima. Não são impostos de cima para baixo como uma política de governo. Mas aí sempre está caindo depois no delineamento, na formulação de estratégias e implementa essa estratégia com o plano de ação. Isso. Se desenvolve, então, uma análise de problemas. Esses problemas, por um processo lógico, são transformados. Um problema é uma carência, falta alguma coisa. Então, através de um processo lógico, se falta aquela coisa, vamos modificar e transformar, então, num objetivo, obter aquela coisa. Então, se o problema nós estamos gastando muito tempo com o transporte,
de um bairro para outro. Então, vamos reduzir o tempo de viagem desse meio de transporte de um bairro para outro. Aí nós teríamos uma estratégia, então, Aí né? nós já Agora, como? começamos a desenhar o objetivo. Tá. Bom, para alcançar esse objetivo, então, nós temos alternativas de proceder. Como é que nós vamos fazer para aumentar, diminuir o tempo de viagem? Significa aumentar a velocidade desse meio de transporte. Nós podemos pensar num veículo leve sobre trilho, no VLT. Nós podemos pensar em colocar ônibus operando em faixas exclusivas, né? Como já existe em Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador, São Paulo. Rio de Janeiro não é um bom exemplo. Aqui falta aí, é uma alternativa mais barata que pode ser implantada ainda em Vitória. Se fala hoje na Grande Vitória que o BRT, né? Que é o Bus Rapid Transit, transporte coletivo rápido por ônibus, né? É uma alternativa mais econômica do que um sistema sobre trilhos. Especificamente sobre a estratégia, aí é um questionamento, porque a gente teve a oportunidade de ver os lugares do mundo. Aqui estão construindo pistas do BRT, ou seja, tome grana, tome investimento, tome comprometimento de recursos públicos. Tem países aí que o BRT é uma faixa. É uma faixa, aquela faixa do ônibus, e motorista nenhum ousa entrar porque vai ser penalizado com a multa pesada. Entendeu? Quer dizer, a questão também passa pelo cultural. Aqui vamos construir. Passa pelo cultural. Em 9 minutos conversamos com o doutor em administração Duarte de Souza Rosa Filho a respeito de políticas públicas. Voltamos já. Voltamos com 9 minutos que traz hoje o doutor em administração, professor Duarte de Souza Rosa Filho. Professor, tem problemas, assim, a formulação de políticas públicas, ela tem problemas tradicionais, problemas que decorrem ou da cultura, da sociedade, ou da formação dos seus formuladores? Existem alguns desafios na formulação de políticas públicas? Hoje em dia eu vejo 3 grandes problemas, né? Na formação de políticas públicas, da ação do Estado brasileiro, em termos da União, e dos estados regionais, estados do Espírito Santo. Uma delas é importação de tecnologia de gestão estrangeira para ser aplicada no Brasil. Se perdeu um pouco da tradição da nossa gestão pública em benefício de certas imposições dos organismos de financiamento internacional. Dão recurso, mas também dão o processo. Exigências que tem que... então, por exemplo, quero fazer um programa de investimento em rodovia. Sim, eu lhe dou tantos milhões para fazer investimento em rodovia, mas você tem que implantar uma agência reguladora de serviço público, uma parte vai ter que ser privatizada nas tais e tais condições. Né? Bom, esse seria a importação dessas tecnologias de gestão estrangeiras. Outra seria tratar a administração pública com ferramentas da administração privada. O que vem junto com tratar serviços com a lógica da indústria. Serviço é intangível, né? Nós aqui no seu programa mesmo, nós estamos prestando um serviço de entretenimento e informação à população. Esse serviço que nós estamos prestando, ele é intangível, ele não tem unidade de medida, ele não tem comprimento, largura, altura. Né? Não tem concretude, né? Ele não é concreto como uma mesa. Né? Então fica difícil dimensionar isso, quantificar isso, avaliar isso. Qual é a avaliação que é possível fazer? Previamente à exibição do seu programa. Tomar referências como a gente vai para consultar um médico que precisa. Não, aquele fulano, aquele médico é o bom nessa área. Né? Ou aquela escola é uma escola que ensina bem. Né? Então, o serviço tem essa característica e ele não pode ser estocado. No entanto, o que se pretende fazer com determinados serviços públicos, né? Na área da educação, da saúde, da segurança, utilizar ferramentas de gestão da indústria, que é, por exemplo, estabelecer para um médico, num plano de saúde,
ou no setor público principalmente, dizer que o médico tem que atender, um ginecologista tem que atender senhoras, pacientes, com no máximo 15 minutos. Então significa 4 por hora, vai ser 16 por turno, não dá tempo de fazer uma coleta de material para fazer um exame de Papa Nicolau preventivo do câncer. Às vezes o médico nem olha para as pessoas que estão sendo atendidas, quer escutar o que a senhora tem, mostra mesmo o exame, eu vou lhe pedir exame e já despacha, porque não há tempo. Né? Nós estamos fazendo uma administração taylorista, fordista do início primórdio do da administração. Isso aí. Entendi. E nesse caso, isso são, digamos assim, culturas ou vícios que comprometem uma política pública de gestão. Agora, o fato de, você mencionou a importação de tecnologia estrangeira de gestão, é porque ela está em desacordo com a nossa cultura ou é por ser só estrangeira, professor? Porque às vezes nós estamos importando coisas boas também, não? Às vezes não apenas em relação à nossa cultura, mas em relação ao nosso arcabouço legal jurídico. Por exemplo, a agência de regulação, né? Regulação de serviços públicos. O que é a regulação? Regulação é estabelecer regulamentos a serem obedecidos e fiscalizar o cumprimento desse regulamento. Isso, no direito anglo-saxão, essas iniciativas de reforma do Estado, com essa visão de criação de agências de regulação, ela é muito anglo-saxônica. Ela começou com Margaret Thatcher, na Inglaterra, na Grã-Bretanha, e com George Bush, pai, nos Estados Unidos. Evoluiu, passou bastante tempo e continua essa política de regulação de serviços públicos e privatização dos serviços. Só que nós viemos do direito, nosso direito é originário do direito romano e é o direito escrito. Quem faz a lei no Brasil é o parlamento, em todos os seus níveis. Quem verifica o cumprimento das leis é a justiça, né? Ou até os órgãos auxiliares do parlamento. Então, hoje nós temos casos, como está inclusive na tribuna de hoje, né, que o Ministério Público do Estado de São Paulo está questionando a privatização de determinados postos de saúde e hospitais no Estado de São Paulo. O Ministério Público do Estado do Espírito Santo questionou também, semana passada, a privatização do funcionamento do Hospital Dório Silva. Porque não, com essa privatização, concessão, não há uma obediência aos princípios de controles permitidos pela nossa tradição de controle da administração. Ou seja, nesse caso é uma questão do acatamento a um modelo formal, o que não quer dizer necessariamente que seja menos ou mais eficaz. Aqui no Espírito Santo, o governo passado adquiriu vagas em faculdades particulares para aproveitar a ociosidade desses estabelecimentos e atender alunos carentes que estavam inscritos no programa. Como é que o senhor vê isso? Eu acho que é uma forma de atender às necessidades do Estado. Eu não vejo problemas em relação a isso. Eu acho que desde que o ensino também nessas faculdades particulares se tenha um ensino de tão boa qualidade quanto é oferecido pela Universidade Federal do Espírito Santo. Aí puxando brasa para a minha sardinha. Não, vou mencionar duas situações específicas aqui. Na área da saúde, a queda das contaminações por HIV, a queda da mortalidade infantil, o aumento da perspectiva de vida, refletem políticas públicas bem-sucedidas? Seguramente. Seguramente. E no Brasil é um exemplo internacional do controle do vírus do HIV. E os números constrangedores do IDEB indicam também a falência de uma política pública na educação? Na área de educação. Você tem toda a razão. Professor, grato pela sua presença aqui no nosso 9 Minutos. Muito obrigado também. Agradeço a oportunidade que o programa está nos oferecendo para divulgar o nosso curso de mestrado em gestão pública que a Universidade Federal do Espírito Santo está oferecendo à sociedade. Em 9 Minutos, hoje nós contamos com a presença do professor doutor em administração Duarte de Souza Rosa Filho. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender erro e acertos caminhos
aprendendo a viver.